Anderson Talisca, Ricardo Goulart, Renato Augusto, Roger Guedes. Certamente você se deparou nos últimos dias com especulações desses jogadores voltando ao Brasil por causa do coronavírus. No vídeo de hoje do canal do Nicola, depois de conversar com um monte de gente, incluindo jogadores, empresários e gente ligada ao futebol chinês, vou te dizer qual é a chance desse pessoal bom de bola atuar no futebol brasileiro em 2020. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações sobre as chances desses caras de nome jogarem por aqui, queria dar uma dica especial para você. É que a Soli Brasil, indústria têxtil de produtos esportivos, criou uma série de opções para você mostrar todo o seu amor a seu time ou por seu esporte. São várias as possibilidades e eu vou contar algumas delas para vocês. Por exemplo, produção de camisas personalizadas para equipe de futebol, de futsal, torcida organizada, embaixada, consulado e grupo de torcedores. Outra opção bem legal é do simulador, que permite a você montar todo o uniforme, seja para um time de futebol, de futsal, para qualquer tipo de esporte e também para escolas e universidades. E não é só com futebol não. Com a ajuda da Soli você vai conseguir se vestir bem e de forma adequada para o seu hobby, que pode ser dos mais variados: pesca, tiro esportivo, esporte sobre rodas, entre outras coisas. Então não perca tempo e entre agora no site da Soli Brasil no www.simulador.solibrasil.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O DDD é 84 e o número é 992239720. Tenho certeza que você vai curtir muito o atendimento e todos os produtos. Vou deixar o link na descrição do vídeo com tudo sobre a Soli. Bom, bora começar a falar sobre o coronavírus e suas consequências no futebol chinês, asiático e inclusive brasileiro. Para começar, preciso te contar que a última atualização indica 564 mortes, além de mais de 28 mil casos confirmados. E esse vírus, que começou na cidade de Wuhan, na China, já determinou uma série de mudanças na rotina do futebol, especialmente da China. O campeonato nacional, que estava previsto para começar em 21 de fevereiro, já foi adiado. Ainda não há uma nova data marcada, mas o mais natural é que não comece antes de abril. Pode haver implicações, inclusive, na Champions League asiática, a espécie de Libertadores que acontece por lá. Afinal de contas, os times dos outros países não querem jogar contra os chineses, nem ter de visitar os times na China, nem receber esses times sob o risco de alastrar esse vírus. Aí você pode estar perguntando o que isso tem a ver com o futebol brasileiro. Para começar, preciso te contar que hoje são 42 atletas brasileiros que atuam no futebol da China. 30 na primeira divisão e mais 12 na segunda. E todos eles já tiveram suas rotinas alteradas. Antes de gravar esse vídeo, conversei, por exemplo, com o Rafael Silva, que joga no time da cidade de Wuhan, a cidade mais afetada pelo coronavírus. Ele está treinando em Marbella, na Espanha, e a volta do time à China, que estava marcada para os próximos dias, já foi adiada. Ninguém tem a mínima ideia de quando isso vai acontecer. O pior é que o visto de trabalho para os jogadores chineses desse time, na Espanha, está por vencer. Então não se sabe ao certo o que fazer. Se esses jogadores voltam para a China sob o risco de serem contaminados, se eles ficam na Espanha tentando um acordo diplomático entre a China e a Espanha. O Rafael Silva não é muito conhecido no futebol brasileiro, foi formado na base do Corinthians, passou pelo Curitiba, mas quase não jogou profissionalmente, até que se mudou em 2013 para o Lugano, time da Suíça. Depois foi para o Japão, para o Albirex Niigata, até que se mudou em 2017 para o Urawa Reds, time japonês. Por lá ele foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia e foi eleito o melhor jogador da competição. A Liga dos Campeões da Ásia equivale à nossa Libertadores da América. E aí, no auge da sua carreira, super cheio de moral, ele recebeu um convite para jogar na segunda divisão chinesa, nesse time chamado Hanzhou. 6 milhões de euros foi quanto esse time investiu para contratar o melhor jogador da Liga dos Campeões Asiática. O Rafael Silva, perguntei para ele como é que foi essa mudança de um time japonês de elite, de ponta, para jogar na segunda divisão. E ele admitiu que de fato ficou meio preocupado, especialmente no começo, mas depois acabou entendendo como uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. No Wuhan ele passou a ter o maior salário da carreira, mesmo que na segunda divisão, e tudo funcionou muito bem dentro de campo. Logo na primeira temporada ele marcou 23 gols em 23 jogos, seu time foi campeão e garantiu acesso para a primeira divisão. Perguntei para o Rafael como ele vê a possibilidade de voltar para Wuhan, e ele estava contando que contratou um motorista chinês que nesse momento está em Wuhan, e que as notícias por lá não são tão preocupantes
quanto a gente recebe. Por exemplo, até os moradores de Wuhan conseguem sair de casa toda manhã para fazer compras, para não ficarem desabastecidos de alimentos e de coisas extremamente necessárias para o dia a dia. A grande implicação nesse primeiro momento é o preço, muito mais caro de qualquer coisa que você for comprar. Também quis saber do Rafael se ele pensa em voltar para o futebol brasileiro por causa do coronavírus, e a resposta foi não. Ele está bem satisfeito com as condições que ele tem por lá, ele sabe que dificilmente vai ter o salário da China no futebol brasileiro, então a ideia é continuar por lá. E aí eu quero dividir com você uma informação exclusiva. O Atlético Mineiro, do Rui Costa, do presidente Sérgio Sete Câmara, procurou recentemente tanto o Rafael quanto o seu empresário, o Marco Fialdini, para tentar contratá-lo, para entender as condições, para ver se ele tinha o interesse de trocar a China pelo Brasil. E a resposta tanto do empresário quanto do jogador foi de que se houver campeonato, ele pretende continuar por lá. Você deve estar curioso para saber, por exemplo, as situações do Anderson Talisca, que foi especulado no Palmeiras, do Ricardo Goulart, especulado no Atlético Mineiro, do Roger Guedes, que vive sendo colocado em vários clubes brasileiros, do Renato Augusto, que já foi desejado, por exemplo, pelo Corinthians. Mas antes de falar sobre cada um desses casos, queria te atualizar sobre o que estão fazendo os times chineses. 2 times até agora já decidiram dar férias para os seus jogadores. O primeiro deles, o Guangzhou Evergrande, que liberou, por exemplo, o Anderson Talisca e o Ricardo Goulart para ficarem 30 dias de folga. O Talisca já desembarcou no Brasil e assim que chegou no Brasil foi perguntado sobre a possibilidade de jogar no Palmeiras. Já o Ricardo Goulart desembarcou nessa quinta-feira em São Paulo, depois de ser liberado por um período de 30 dias. O Paulinho, que também joga no Guangzhou Evergrande, é outro que está livre para ficar por 30 dias, descansando e curtindo como quiser. O segundo time que acaba de liberar seus jogadores é o Tianjin Teda. Todos os outros ainda estão esperando uma posição mais definitiva da Federação Chinesa. O grande ponto é que ninguém na China tem a menor ideia de quando o coronavírus estará controlado e dessa maneira os campeonatos podem ser recomeçados. A preocupação é tão grande que afeta até os japoneses, responsáveis por sediar em 2020 as Olimpíadas. Entre os vários empresários com quem eu conversei está o César Soler, que representa o Ivo, ex-jogador da Portuguesa, do Curitiba, entre outros clubes. Ele também é responsável pela carreira do Naldinho e foi o responsável por levar o Caranga para o futebol chinês. E o César tem mantido contato com dirigentes dos clubes por lá para tentar entender como é que andam as coisas. As notícias que chegaram para o César são de que os casos têm diminuído dia após dia, mas ainda é muito cedo para dizer que o coronavírus está controlado e que o campeonato chinês será retomado, quanto mais marcar uma data para essa reestreia. Mas a pergunta do milhão é, dá para imaginar Renato Augusto, Anderson Talisca, Paulinho e companhia limitada jogando no futebol brasileiro em 2020? Nesse momento a resposta é não, porque todos os jogadores brasileiros preferem ficar na China, se houver campeonato, do que atuar no futebol brasileiro por causa da questão financeira. Há uma diferença muito, mas muito grande em relação ao que se paga lá na comparação com o Brasil. Você quer um exemplo claro? O Anderson Talisca, por exemplo, foi especulado nos últimos dias para jogar no Palmeiras. E essa especulação ganhou ainda mais força nas redes sociais depois que o Talisca passou a curtir e seguir alguns jogadores do Palmeiras no Instagram. Mas, por lá, o salário do Talisca é de 7 milhões de euros por temporada. E esses 7 milhões de euros são livres de impostos. Isso significa que o Talisca ganha mais de 32 milhões de reais por ano ou 2 milhões e 700 mil reais por mês. Muito, mas muito mais do que se paga para qualquer jogador no futebol brasileiro. Só a título de comparação, eu gravei um vídeo na manhã dessa quinta-feira contando que o Gabigol é o jogador mais bem pago do Brasil e ganha 1 milhão e 600 mil por mês. Ou seja, o Gabigol ganha 1 milhão e 100 mil a menos do que o Talisca no Guangzhou Evergrande. Também conversei com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Roger Guedes e do Ricardo Goulart. Ricardo Goulart que foi especulado recentemente para jogar no Atlético Mineiro. Mas, de acordo com o Pitombeira, se houver campeonato, o mais natural é que os dois permaneçam jogando por lá. O Ricardo Goulart no Guangzhou Evergrande e o Roger Guedes no Shandong Luneng. Tem uma curiosidade legal para contar para você, o processo de naturalização do Ricardo Goulart enfim saiu, ou seja, ele já é considerado jogador chinês. Além de não ocupar a vaga de estrangeiros, ele já pode ser convocado para a seleção nacional, que vai buscar uma vaga na Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas, para isso, seria bom que ele estivesse jogando por lá. Goulart que não consegue entrar em campo desde a passagem dele pelo Palmeiras, quando ele precisou operar o joelho e tirou 80% do menisco. Depois de um longo processo de recuperação, o natural é que o Ricardo, assim que o campeonato chinês recomeçar, esteja à disposição do Guangzhou Evergrande. Resta saber quando esse campeonato vai começar. Os corintianos devem estar muito curiosos para saber a situação do Renato Augusto, que foi muito ídolo no Parque São Jorge e hoje defende o Beijing Goan.
O time dele está fazendo pré-temporada na Espanha e nem volta para a China. A previsão original é de que o time vá direto para a Coreia, onde estreia na Liga dos Campeões da Ásia. Esse jogo está marcado para o dia 12 de fevereiro contra o Seul, na Coreia. Embora não exista a confirmação de que esse jogo vai acontecer, é um dos pepinos que precisam ser resolvidos por lá. Afinal de contas, como eu disse no começo do vídeo, tem muito time da Coreia, do Japão e de outros países próximos que não quer receber jogadores chineses e muito menos ter de visitá-los naqueles confrontos de ida e volta, seja pela fase de grupos ou fase de mata-mata. E o coronavírus indiretamente também já está causando impacto na possibilidade de vários reforços brasileiros se mudarem para a China, justo na temporada em que se aumentou o limite de estrangeiros. Só para você que ainda não sabe, graças às novas mudanças, cada time chinês pode jogar com 4 estrangeiros em campo, ter um 5º jogador estrangeiro no banco de reservas e contar com 6 atletas no elenco. Ou seja, são 2 novas vagas que se abriram para cada time, mas, por conta do coronavírus, certamente as negociações foram todas impactadas. Você quer um exemplo? O Dedé, que pertence ao Cruzeiro, mas não fica em Minas Gerais nesse ano, porque não aceitou a redução do seu salário, tinha uma proposta do RAM, mesmo time do Rafael Silva, e o time que está na cidade onde existem mais casos do coronavírus. Não há a menor possibilidade de um dirigente do RAM pensar nesse momento em contratações de jogadores, por isso as conversas foram suspensas. Só para contar mais um caso, o César Soler tinha uma negociação bem avançada a respeito de um jogador brasileiro por lá, mas ele não consegue nem se encontrar com os dirigentes desse clube para assinar o contrato e dar prosseguimento ao acordo. De qualquer maneira, a impressão que eu fiquei de todas as pessoas com quem eu conversei, do Paulo Pitombeira, do César Soler, do Marco Fialdini, do Rafael Silva e também do Naldinho, atacante que joga por lá, é de que todas as pessoas estão absolutamente convencidas de que o governo chinês mais cedo ou mais tarde vai conseguir contornar o coronavírus. E a bola vai rolar por lá. E se rolar, a chance de reforços brasileiros jogarem por aqui é mínima, para não dizer zero. Somente se a epidemia do coronavírus não for controlada, aí sim pode ser suspenso o campeonato durante toda essa temporada e para esses clubes vai ser interessante deixar esses jogadores por empréstimo no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ainda que tenham que ajudar com o pagamento dos salários. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu consegui apurar e colher. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, um vídeo um pouco bem diferente dos que eu costumo fazer, mas como o assunto era pertinente, tem muito a ver com o mercado, com negociações e com jogadores brasileiros, achei interessante trazer para vocês. Espero que tenham curtido e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, dúvida, seja lá o que for. Ah, só para fechar, quem usa o Instagram me segue por lá, @JorgeNicola, beleza? Um abraço!